Mensagem do céu. Queridos, pergunta que foi feita, pergunta inteligente, né? Céu, como seria se uma situação como o de Iov estivesse acontecendo nos tempos modernos, não é? Eu particularmente diria que não seria possível, meu querido. Vou explicar por que motivo, né? Vamos supor que Iov estivesse lá numa situação como essa, primeiramente sendo a pessoa mais proeminente da cidade, não é? Então, ou mais proeminente da nação. Então ele já teria seguro de vida, teria, sei lá, quantas coisas mais que não seriam possíveis de ser roubadas. Não seria possível de ter uma atuação com relação à vida dele direta, como hoje. Nós nos cercamos de várias coisas onde o Eterno não possa agir, vamos dizer assim. Ele pode, claro, é só tirar o oxigênio nosso aí por 10 minutos e puf, acabou a vida de todo mundo. Mas no caso de Iov, não existiam essas garantias, não existiam essas aplicações como que ocorre hoje. E outra coisa, vamos supor, Iov adoeceu. A primeira coisa que iria acontecer era, ele é um homem proeminente, deveria ter seguro-saúde, não é? Então possivelmente já o teriam pego, levado de ambulância ou de helicóptero até o Hospital Albert Einstein, aonde lá eles iriam fazer uma intervenção, talvez colocar em coma, entubar, não é? Até ver passar as situações, ou enfim, poderia até matá-lo por meio dos procedimentos médicos, como a gente tem assistido isso muitas vezes. Mas enfim, as questões hoje em dia, trazendo Iov, por exemplo, o bando lá seria perseguido com drone, com satélites, aonde estariam os rebanhos de Iov, não é? No caso dos filhos dele, enfim, a morte dos filhos talvez não pudesse ser evitada, no caso de uma tragédia, como as tragédias atuais não são evitadas, mas possivelmente a esposa dele poderia ser processada pelo advogado da família, não é? Por maus tratos ou por crime contra o incapaz, não é? Então, queridos, a nossa sociedade hoje, ela se cercou, e por isso eu achei bastante interessante a pergunta, muito inteligente, na minha opinião. A nossa sociedade se cercou de algumas questões que eu estou falando no caso de Hassatan querer agir na vida do homem, mas eu estou falando agora, trazendo uma pergunta contrária. Quando o Eterno quer te abençoar, ele passa pelos mesmos entraves que a nossa sociedade complexa estabilizou para nossas vidas, não é? Então, por exemplo, um homem hoje, ele pode deixar a sua herança para filhos que são malignos, ou seja, uma pessoa lá, eu acompanhei isso, pelo menos com a herança do Prince. Não sei quantos conhecem, um cantor que faleceu há algum tempo, e ele tinha uma irmã que ele era inimizado dela, ele não falava com essa irmã, ele não se dava bem com essa irmã por algum motivo, enfim, mas o fato é que a irmã ficou com os bens dele, porque ela era, pela ótica social e pela lei da herança, entre outras coisas mais. Imagina se o príncipe soubesse disso, que uma pessoa que não falava com ele, que não tinha nenhum tipo de relacionamento, ficaria com os seus bens. Hoje nós estamos com uma pessoa, quem está acompanhando aí, a dona das Casas Pernambucanas, acho que o nome dela, esqueci o nome dela, não sei se é Arlete, não me lembro não, mas é alguma coisa com A, e ela está em coma, Anitta, acho. E aí o que acontece? Ela tinha pessoas da confiança dela, né? E ela teve um AVC. E essas pessoas que ela tinha como os seus confidentes, as suas pessoas de confiança, ela percebia que ela poderia entrar num estado grave
e é um patrimônio, ela é uma das mulheres mais ricas desse país, e o nome dela é Dona Anita mesmo. E acontece que socialmente conseguiu tirar a pessoa que ela colocou para cuidar da saúde dela, conseguiu tirar a equipe que ela havia determinado que... Então, queridos, hoje a sociedade, ela não é dirigida pelos ditames do Eterno. Então, eu e você, para o bem ou para o mal, se nós estamos vivendo uma situação má, ou se nós estamos vivendo uma boa situação, nós precisamos tomar muito cuidado com o poder da sociedade hoje nas nossas vidas. Esse poder é um poder que quer dividir, quer trazer a sua vida espiritual, quer inutilizar as forças do Eterno na sua vida. Você tem de ter entendimento que hoje existe um poder sobre as nossas vidas que quer reger a nossa essência. E esse poder é o poder da sociedade. Eu não sei quantos têm consciência disso, por isso eu achei muito importante trazer. Tem várias perguntas que eu respondo, eu acredito que a gente vai estar se repetindo se ficar trazendo aqui, mas eu achei muito importante ter esse entendimento de que hoje a atuação do Eterno nas nossas vidas, com a complexidade social que nós vivemos, meus amados, é muito, muito, muito mais complexo. A minha dependência, a sua dependência tem de ser do Eterno maior do que Iov teve. Porque nós temos entrelaçamentos. A sociedade se tornou infiel, não existe lealdade, queridos. Se você encontrou uma pessoa leal, você, tem de agradecer o Eterno todos os dias da sua vida por você ter uma pessoa que é leal a você. Agradeça ao Eterno, tenha como um bem precioso. Talvez a Dona Anita encontrou nessa curadora, ela percebeu que ela não estava bem de saúde antes de ter o AVC, fez o testamento dela anterior, não é? Exigiu que a equipe médica ficasse aos cuidados desta curadora que já foi destituída, não é? Então, eu orei já pela Dona Anita, para falar a verdade, não é? E porque me mexeu demais com o meu espírito, ou seja, os desejos da pessoa não são respeitados, nem no tocante aos seus próprios bens. Por que você acha que você vai ser respeitado em coisas mínimas, ainda que você tenha uma lucidez no momento, não é? Então, a história de Iov hoje, e se ele não fosse um homem rico proeminente, ia ter vários vieses, com SAMU, até casa de repouso, enfim, intubação, morte, não por meio de Rassatã, mas por meio dos próprios homens. Então é importante que você tenha entendimento que hoje, na sociedade que nós vivemos, nós temos de nos dedicar redobradamente para que o poder, principalmente o poder social, a sociedade, para mim hoje, o Eterno descreve a sociedade como mal tentacular. Como ele descreve a sociedade? Ele fala o nome do ser que é responsável pela organização social. Eu não vou repetir aqui, porque é algo que ele compartilha comigo e com meu esposo, mas ele fala desse poder, é como se fosse uma aranha que teceu várias teias sobre a sociedade e nós não podemos ver. O Senhor falou, vocês não podem ver, mas vocês estão continuamente atravessando espaços com lençóis tecidos de aranha, e nós temos de, por nós, queridos, limpar isso dentro da nossa casa. O que faz a nossa limpeza dessas teias em casa? A nossa unidade, o que nós conversamos dentro de casa, o que eu e meu marido falamos dentro de casa, o que nós pensamos, procurarmos ter pensamentos puros, não é? Muitas vezes, queridos, as indignações podem vir sobre as nossas vidas, mas a indignação tem de ser para o bem. Você não pode ficar indignado com alguém e querendo o mal da pessoa. Eu estou indignado com uma tal situação porque eu quero o bem daquela pessoa. A indignação, ela virá sobre nós. Entende? Mas o nosso desejo, mesmo na nossa indignação, é recorrer em oração e pedir, Senhor, altera essa situação, em nome de Yeshua. Faça o bem para essa vida. Se a tua indignação está te levando para um lugar diferente desse, veja que você não seja enredado numa teia não tecida por você, mas que você pode cooperar para a permanência dela sobre a sua vida e nas relações ao seu redor.
tá bom? Então, eu achei bastante interessante a pergunta e dolorosa, né? A questão de nós sabermos como a sociedade hoje permeia as nossas vidas espiritualmente. A sociedade tem sido uma dos maiores... Eu nunca vi um poder como, por exemplo, uma guerra que altera o teu equilíbrio econômico em casa, que altera os combustíveis, nós não vamos entender nunca isso, e que possivelmente vai alterar a alimentação na mesa de todos nós, tá bom? Então, isto quem faz é o peso social, e esse peso social, o Senhor nos diz que são tentáculos sobre a terra, como uma grande, imensa aranha tecendo as suas teias e fazendo isso e cobrindo toda a terra da luz que procede do nosso Pai. Compete a nós. Você não pode fazer isso pela casa do seu vizinho, você não pode fazer isso pela casa do outro, mas você pode fazer na sua casa. A sua casa não precisa estar embaixo dessa ação tentacular. E o Eterno intervém, viu, queridos? Ele intervém judicialmente, ele intervém economicamente, ele intervém, ele altera as equações do sistema. E se ele tiver de mudar leis, como ele fez com meu esposo, quando ele trabalhou à noite sem receber o pagamento por meses, o Eterno falou: tudo que te pedirem no teu trabalho, faça com alegria. E o patrão falou com todos lá, o gerente dele: ninguém quis trabalhar virando noite de graça, trabalhando hora extra de graça. Uma lei que eu não sei nem como é que pôde ter saído uma lei tão injusta como essa. E meu marido foi o único que aceitou. Eu não consigo dizer para vocês a virada financeira que foi a nossa vida, quando o próprio governo reconheceu a irracionalidade da lei e meu marido recebeu todos os meses que ele trabalhou de uma maneira insana. Insano o que meu marido fez. Mas o meu marido recebeu retroativamente e foi um dos grandes benefícios econômicos que nós tivemos na nossa vida. Ter a direção do Eterno para você e para mim é a essencialidade da nossa existência. Nós estamos em Jó capítulo 8, e agora nós vamos entrar em cena Bildad, o suíta, não é? Vou deixar apenas as referências para vocês, senão a gente se estende muito. Ele era suíta, membro da tribo de Sua, que é descendente de Abraham e Quetura, não é? Da união de Abraham com a sua concubina, não é? E ele era aparentado, lamentavelmente, ele se aparentou aos midianitas. Eu vou deixar as referências para você, Gênesis 25:2 e 1 Crônicas 1:32. E ele então passou com o seu clã a habitar aí na região da Arábia. Ele começa então a falar, um descendente de Abraham, uma pessoa que deveria ter conceitos nobres, e ele expressa alguns conceitos, porém, queridos, o aprendizado sem a prática é nulo. O aprendizado sem a prática é nulo. A pessoa pode conhecer a palavra, mas ela não sabe exercer misericórdia. Ela pode, eu achei tão interessante, o Eterno trouxe uma mensagem para nós sobre esse momento que nós estamos agora dessa paraxá. E nós estávamos ontem estudando e eu fiquei tão impressionada quando a nossa mente, ela só se volta para o que é para nós. E nós deixamos de levar em conta o que é do outro. Você quer saber se você está fora da vontade do Eterno? Veja se a sua mente só se ocupa com o que é para você. E você deixou de se ocupar do que é do outro, não é? Quando nós estamos ativamente buscando pelos nossos direitos, nós deixamos de cumprir os nossos deveres, nós saímos da vontade do Eterno, não é? Existem quem busque e quem cuide dos meus direitos. A mim compete ser servo, e se eu sair da posição de servo, eu estou nas mãos do adversário. A Satã vai poder usar a minha vida para matar, roubar e destruir. Eu espero que você não esteja nessa condição. Aliás, é para isso que nós nos esforçamos todos os dias aqui. Então vamos lá, queridos. Versículo 1 do capítulo 8 de Jó. Então respondeu Bildad o suíta. Ele responde, mas acontece que Jó, na verdade, se você lembrar, ele estava falando algumas coisas para o Eterno. Ele estava levando para o Eterno. Por que não perdoas minha transgressão? E não tiras então a minha iniquidade? Não é? Olha, Senhor, se eu te ferir, porque Jó não sabia o que estava acontecendo.
Se eu te fiz alguma coisa, e sempre é assim. Uma pessoa que é crente, Iov não está acusando a ninguém, ele não está acusando a esposa que não quer mais nada com ele não está acusando que a culpa é dos servos dele que não são crentes, ele não está acusando, não, ele quer saber o que ele fez. A responsabilidade do que eu estou vivendo é minha. Iov se mantém dentro da vontade do Eterno e tentando compreender por que agora ele não poderia mais ser útil na vida de outras pessoas como anteriormente ele pôde. Então, a Bildade vai responder algo que Iov não perguntou, e é uma tradição as pessoas fazerem isso. Ele não foi chamado no assunto, o nome dele não foi consultado, mas ele resolve colocar a sua opinião, entrar e invadir uma conversa, não é? E disse: até quando, versículo 2, falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Não é? Ele está indignado, achando que Iov blasfemou. O fato de Iov ter falado: olha, Senhor, se eu então pequei, o Senhor me diga onde eu pequei para que eu possa corrigir a minha vida, para o Senhor tirar esse peso que o Senhor impôs sobre mim. Eu não estou suportando, eu estou sendo sincero com isso, não é? Versículo 3, perverteria o eterno direito ou perverteria o todo-poderoso a justiça? Não é? Ou seja, Bildade vai dar uma opinião de acordo com a moralidade dele, a maneira que ele encara, e ele encontra o culpado. O culpado, versículo 4, se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Ou seja, olha, Iov, sabe o que está acontecendo com você? Eu conheci você, você é uma boa pessoa realmente, e você deixou de ver que os seus filhos eram transgressores, não é? Os seus filhos eram transgressores e aí o poder dessa transgressão os alcançou. Ou seja, Bildade já tinha o comprimento, a estatura, a largura e a profundidade do problema resolvido. Pronto, o problema são os seus filhos, não é? E aí ele diz o seguinte, versículo 5, mas se tu buscares a Deus, o Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Ou seja, Bildade não tem nem noção, eu não sei se ele era pai, não é? Mas ele não tem nem noção do que ele está dizendo, porque esta é a frase, a última frase de Iov, ele está pedindo misericórdia. Bildade não conhecia Iov, não o conhecia. Se ele o conhecesse, ele não teria tecido uma frase que acabou magoando o coração do próprio Eterno, não é? Porque o Eterno diz, olha, o que vocês falaram contra mim, não é? Justamente a frase de Bildade, onde eu creio que ele se enlaçou muito profundamente, foi o fato dele colocar que Iov não era puro, que Iov não era correto perante ele, nem puro e nem reto. Então, ele não conhecia Iov, queridos. Isso pode acontecer com você. Você pode estar convivendo com pessoas, ou sei lá, na sua congregação, onde quer que você esteja no seu trabalho, às vezes dentro da família. Você pode passar por situação onde a pessoa olha para você e diz que você não é puro e não é reto. Mas mantenha a sua posição como Iov se manteve ali. Mantenha a sua posição. Queridos, se você tiver... Eu tenho, graças ao Eterno, eu tenho pessoas na minha vida que eu posso chamar para conversar, eu posso corrigir o meu caminho, as pessoas me dão a oportunidade de corrigir a minha maneira, conhecê-las mais, conhecê-las melhor, não é? O Eterno faz com que a comunhão traga o conhecimento. Mas quando nós temos os olhos maus, queridos, nós vamos olhar todos como maus. Nós não vamos querer ouvir o outro, nós vamos querer julgar o outro. E normalmente não na frente do outro, não é? Então é muito importante que você tenha a oportunidade de viver como Iov viveu. O que ele falava claramente, ele apresentava de uma maneira muito clara todas as questões que envolviam a sua vida, todos os questionamentos existenciais, mas as pessoas iam procurá-lo
como se fossem superiores a ele, ou se estivessem no lugar dele não fariam aquilo. Você já ouviu isso? Queridos, ninguém está no seu lugar para saber se faria. Ninguém está no seu lugar. Não permita que as pessoas façam isso com você. Não é? Então vamos lá, versículo 7. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o último crescerá sobremaneira. Iov estava no momento querendo morrer. Ele não via mais esperança. Ele viu seu corpo tão debilitado que ele não poderia mais ser utilizado, não é? Pelo Eterno na terra dos viventes. Versículo 8. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta à experiência dos teus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te do próprio entendimento, não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou a viça, o junco sem água? A mesma coisa que foi dito anteriormente. Se você está colhendo determinada coisa, é porque você semeou. E, queridos, você tem que tomar muito cuidado com isso, se o seu coração for puro, for reto, e até para você compartilhar uma luta, queridos. Eu e meu marido, nós temos aprendido isso. Queridos, há amigo mais chegado que irmão. Queridos, você está atravessando uma luta, observe, se você já passou uma situação onde o seu compartilhar foi parar no ouvido de outras pessoas, saiu dali, você já pode observar aquilo que está acontecendo com a sua vida, você já pode observar. E você não faça isso também. Eu aprendi muito largamente isso. Eu e meu marido temos aprendido isso a cada dia. Há situações, queridos, que não dá para compartilhar nem em pedido de oração, lamentavelmente. Há situações onde nós temos de estar ali com amigo mais chegado que irmão, pedindo socorro, pedindo me ajude com isso, não é? Talvez a gente partindo, como Yeshua vivia fazendo com os 3 que estavam perto dele, não é? Depois que eu partir, vocês contam. Depois que eu partir, vocês contam, não é? Enquanto eu estiver aqui, não. Então sempre vai ter alguém do seu lado, vendo o seu sofrimento, a sua dor, te suportando em oração, se você tiver um amigo mais chegado que irmão. Não é? Aprenda isso, é muito importante. E aí ele vai dizer, olha, o que você está passando é consequência do aquecimento global. Não, perdão. Vai dizer, o que você está passando é porque você semeou, não é? O papiro não vai crescer sem o lodo, a vice, o junco sem água. Então você jogou água nisso aí de alguma maneira e cresceu. Versículo 12. Estando ainda na sua verdura, e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva se secam. Se você não tivesse regado, se você não tivesse alimentado isso daqui, certamente isso não seria uma colheita, teria sido seca. Mas você continuou regando e você colheu. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, dizendo que Iov tinha esquecido do Eterno, e a esperança do ímpio perecerá. Então, queridos, quantas pessoas vão vir tratar com você e só você sabe como é que você está espiritualmente? Mais ninguém. Só você sabe como você está espiritualmente, né? Mas quantas pessoas podem ver você atravessando um momento de luta e dizer, você está mal espiritualmente? E quantas pessoas vivem de aparência espiritual? O nosso papel não é julgar estar uma aparência espiritual, queridos. O nosso papel é não vivermos de aparência espiritual. Versículo 14. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa e ela não permanecerá. Agarrar-se-á a ela e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol e os seus renovos irrompem no jardim. Suas raízes se entrelaçam no montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará dizendo, nunca te vi. Eis em que deu a sua vida e do pó brotarão outros. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, na mente dele, Iov estava negando o Eterno,
Ele havia regado e semeado aquilo, ele tinha deixado até outras sementinhas desse mesmo mal para outras pessoas seguirem um caminho negativo, não é? E aí a conclusão do discurso de Bildade é, versículo 20, eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo, os teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Então, primeiramente ele diz para ele, olha, tudo que você está colhendo foi você que semeou. Tudo que você está passando foi escolha das tuas próprias mãos. Além de tudo, sementinhas vão ficar aí para outras pessoas continuarem fazendo mal e negando, não é? Ao eterno e todas as coisas mais, não é? Mas vou te dar um consolo. Pode ser que você seja íntegro, não é? E certamente o Eterno vai te tomar pela mão, porque ele não toma os malfeitores. Então, eu vou deixar aqui a via das dúvidas. Eu já te sentenciei, não é? Eu já tenho certeza que você não vai dar certo, que você tem problemas, que você é uma pessoa estranha. Eu já te sentenciei. Mas vai que, né? Vai que ainda tenha uma 0,001% de que o Eterno seja com você, não é? Ele não rejeita o íntegro, não é? Se é verdade isso, ele vai encher a sua boca de riso, os seus lábios de júbilo, os seus aborrecedores se vestirão de ignomínia, mal sabe ele que ele era um deles, né? E a tenda do perverso não vai subsistir, que era o que ia acontecer com a casa de todos esses maus amigos que não iriam subsistir. Então, queridos, você está atravessando um momento de luta, um momento de desafios, não abra os seus lábios com muitas pessoas, não é? Tenha pessoas corretas com as quais você pode contar, que sejam confidentes, que possam tomar em oração a sua vida, sem julgamento, queridos. Se você anda com pessoa que te julga, toma cuidado, queridos, pelo amor do Todo-Poderoso. E óbvio que eu diga, cuidado com pessoas que estão medindo os teus passos, o que você fala, o que você comenta, se você está feliz, você está triste, se você comprou um tênis ou uma roupa, ou o que quer que seja. Cuidado com pessoas julgadoras. Elas só veem a aparência. Elas não sabem nada da essência. Não sabem nada da essência das pessoas. Elas não se ocupam das suas próprias vidas, por isso elas têm de ficar olhando a vida do outro. Elas não corrigem os seus caminhos. Elas vivem no engano, mas elas vão ficar olhando a vida do outro. Não tem jeito, não é? Então, cuidado com quem você abre os lábios. Tenha confidentes, tenham pessoas de oração. Machir tinha 3 pessoas ao seu lado. A gente dá conta de 3 relações próximas. 3 relações intimamente próximas. E Yeshua deixou isso muito claro para a gente, não é? Eu sou confidente de muitas pessoas. Que o Eterno me ajude a guardá-las com poder e autoridade, em Naruah HaKodesh, em nome de Yeshua, não é? Que eu possa gerenciar essas coisas, em nome de Yeshua. E que você, meu querido e minha querida, seja você uma pessoa que age com o outro sem tentar compreender o mal que ele está atravessando, a luta que ele está atravessando. Não é seu problema desvendar o que está, a mão do Senhor está pesando sobre ele. Cuidado para a mão do Senhor não pesar sobre você. Talvez bênçãos que estão sobre a tua cabeça vieram dessas pessoas que você julga. Cuidado com isso. O Senhor sabe, ele vê tudo isso, não é? Então muitas pessoas querem que você seja de outro modo. E se você for de outro modo, elas vão querer que você seja de outro modo. Aquele modo não vai atender o que elas querem, porque elas são insatisfeitas com elas mesmas. Então eu peço para você, em nome de Yeshua, seja o que o Eterno quer que você seja. Seja você fiel a ele. Iov era fiel ao Eterno. Ele tinha voto, pacto com o Eterno. Ele era um homem que perdeu todos os filhos, ele perdeu todos os bens, ele perdeu a saúde, mas a boca dele não transgrediu contra o Todo-Poderoso. Seja você Iov. Não importa se os outros vão te julgar. Perdeu o filho lá. Se o Senhor fosse com ele, você acha que ia perder o filho? Se o Senhor fosse, você acha que ia passar por isso? Olha, queridos, não dê o seu ouvido para essas coisas. Seja você, o relacionamento com Hashem. Você e ele, a intimidade sua pertence a ele. Ontem, queridos, eu passei por essa experiência tão forte. Na hora que eu tive de tomar um medicamento que eu me recuso a tomar, até isso, eu estou tendo de me
reescrever, né? Algo que nossa, pai, não tomaria de jeito nenhum. Mas eu chamei meu marido e falei, amor, eu preciso orar antes de fazer isso. Eu preciso orar. Meu marido veio comigo, orou comigo, não é? E eu falei para o Senhor, Senhor, nas tuas mãos eu estou entregando o meu espírito. De tão sério que é, queridos, mexer com o sistema nervoso central. Eu tenho entendimento dessas coisas. Eu gostaria tanto que todos vocês tivessem. Como é sério mexer com o sistema nervoso central, vocês não têm noção. Um dia talvez eu possa compartilhar isso com vocês, não é? Mas, amados, você saber que você pode contar com Ele, você saber que Ele te assiste, esse é o único bem intransferível. É o único bem que nós temos neste mundo. Esse é o benefício que Iov tinha e que esses amigos, falsos amigos, não tinham, embora estivessem lá dito para o consolar. Tá bom? Que o Eterno fale no seu coração fortemente e nós vamos seguir na próxima semana aí, voltando, se o Eterno quiser, e vivermos aí com o discurso de Iov. Iov não fica quieto, viu, queridos? Ele não fica quieto, ele não é uma pessoa que vai ouvir e se calar, não é? E eu acho que nós temos de ter coragem de falar as coisas. Nós temos de ter coragem, queridos, de falar quando o mal se levanta contra nossas vidas. Não se calem, não se calem, não se conformem com o mal, mas busquem a presença de Hashem. E vamos orar, queridos. Querido Pai, em nome de Yeshua, nós te damos graças porque o Senhor já está atendendo a nossas petições, nossas orações. Bendito seja o Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome sobre nossas vidas. E eu te peço, Pai, nos ajude a termos um relacionamento sadio, saudável, dentro da Tua Palavra, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu sobre nossas vidas. E, Pai, não nos cumpre cobrar outro. Cumpre nos cobrar a nós mesmos. Nós só podemos, Pai, fazer aquilo que o Senhor nos der para ser feito. Ajuda-nos a sermos diligentes com as nossas próprias vidas e corrigindo a nossa equação continuamente para o bem. Coopera conosco, bendito Pai, e fala aos teus filhos, guarda a saúde, coloca todos os nossos enfermos, todas as necessidades da nossa família na Emuná. Venha com teu poder e a tua bondade sobre nós, é o que eu te suplico, Pai amoroso. E ajuda-nos nós, Senhor, nós a sermos verdadeiros, nós a buscarmos em nós, sermos sinceros, sermos estáveis, o nosso amor seja sem fingimento, a nossa dedicação seja verdadeira, começando pelo Senhor até a vida de cada um, do menor ao maior, Senhor. Ajuda-nos a sermos pessoas que não ajam com parcialidade, nem com interesse oculto em relação às vidas humanas. Coopera conosco para o bem, é que eu te peço. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, querido meu, querida minha. Mensagem do céu.